As palavras dele caíram sobre a mesa de jantar com o peso de uma bigorna, esmagando o som dos talheres contra a porcelana cara. Você se tornou um peso, mãe. Francamente, seria melhor para todos se você simplesmente sumisse. Meu filho, Ricardo, o menino para quem eu dediquei cada segundo da minha existência, disse isso sem sequer desviar o olhar do seu prato, como se estivesse comentando sobre o clima ou a qualidade do vinho. Ao lado dele, minha nora, Vanessa, exibia um sorriso minúsculo, quase imperceptível, de pura satisfação. Ela era a ventríloqua, e meu filho, seu boneco obediente. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega e como nossas histórias nos conectam, não importa a distância. A sala, antes preenchida pelo barulho de conversas triviais, mergulhou num silêncio gelado que parecia sugar todo o ar e o calor do ambiente, deixando apenas a ressonância daquelas palavras cruéis pairando entre nós. Ao lado de Ricardo, Vanessa, minha nora, era a imagem da serenidade vitoriosa. Seu sorriso era uma obra de arte da malícia, tão sutil que qualquer um desatento o confundiria com polidez. Mas eu via a verdade em seus olhos, um brilho de triunfo que ela mal se esforçava para esconder. Ela havia vencido mais uma batalha na sua guerra silenciosa para me apagar da paisagem familiar. Aquele silêncio na mesa não era de choque pelos convidados, pois não havia convidados. Éramos apenas nós três, o que tornava a facada ainda mais íntima e dolorosa. O ambiente luxuoso, com seus lustres de cristal e paredes adornadas com arte que eu mesma escolhi anos atrás, agora parecia uma jaula dourada, um palco montado para a minha humilhação final. O cheiro da comida cara, que antes me trazia conforto, agora me causava náuseas, misturando-se com o gosto amargo da traição em minha boca. Eu senti meu coração se estilhaçar em 1000 pedaços, mas meu rosto permaneceu uma máscara de calma forçada, uma expressão neutra que eu havia aperfeiçoado ao longo de anos de pequenas e grandes humilhações. Era uma performance, a da matriarca serena que engole a dor para manter a paz. Mas aquela paz era uma farsa, uma fina camada de gelo sobre um oceano de ressentimento, e a ferida daquelas palavras era profunda demais para ser ignorada ou costurada com o fio frágil do meu silêncio. Cada batida do meu peito ecoava a pergunta que eu não ousava fazer em voz alta. Como chegamos a este ponto? Como o amor que plantei floresceu em um jardim de espinhos tão venenosos? Eu continuei segurando meus talheres, minhas mãos firmes por pura força de vontade, recusando-me a dar a eles a satisfação de ver minhas lágrimas. Onde foi que tudo mudou? A pergunta girava em minha mente como um carrossel desgovernado. Lembrei-me das noites em claro, quando Ricardo era apenas um menino febril, do meu corpo servindo de escudo contra seus pesadelos. Lembrei-me das economias que fiz, abdicando de meus próprios desejos para pagar sua faculdade particular, garantindo que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Lembrei-me com uma clareza dolorosa do dia em que vendi as joias da minha mãe, a última herança material que eu possuía dela, para ajudá-lo a dar a entrada no primeiro apartamento com Vanessa. Sacrifícios feitos com um amor que eu acreditava ser incondicional, agora redefinidos, descartados, transformados em um fardo inconveniente. Eles não eram apenas ingratos. Eles haviam reescrito nossa história, me transformando de pilar em obstáculo. A ironia era que a humilhação acontecia durante o que deveria ser uma celebração. Estávamos celebrando o aniversário de 5 anos da empresa da família, um negócio que meu falecido marido e eu construímos do zero, com suor, noites mal dormidas e cada centavo que tínhamos. Eles agora o administravam, ou melhor, o usavam como seu caixa eletrônico pessoal, sugando os recursos para financiar um estilo de vida que nunca se preocuparam em construir por si mesmos. A empresa era o legado de Otávio, um testamento de sua visão e trabalho duro, e vê-la sendo tratada com tanto descaso era como uma profanação de sua memória. Eles se sentavam àquela mesa como reis de um império que não conquistaram, cuspindo em suas fundações e na mulher que ajudou a erguer cada parede. A explosão de Ricardo não veio do nada. O motivo era a minha recusa em assinar os documentos para hipotecar a casa da família,
O último bem que estava apenas em meu nome, o santuário onde criei meu filho e vivi meus anos mais felizes com meu marido. Vanessa queria o dinheiro para abrir uma galeria de arte, um capricho caríssimo que ela chamava de investimento cultural, mas que eu sabia ser apenas mais uma tentativa de comprar um status social que ela sentia não possuir. Você não entende de negócios, mãe. Está velha, não acompanha mais o mundo, ele havia dito mais cedo, com uma condescendência que me revirou o estômago. Aquele argumento era a arma que ele usava sempre que sua ganância encontrava minha prudência, a desculpa perfeita para invalidar décadas de minha experiência e sabedoria. Vanessa, percebendo que a agressividade de Ricardo não havia me dobrado, decidiu acrescentar seu próprio golpe final, usando sua voz falsamente aveludada, um veneno doce que ela dominava com maestria. Lourdes, querida, estamos apenas tentando garantir o nosso futuro. Um futuro que talvez você não faça mais parte. A ameaça não era sutil, era uma declaração de guerra. A exclusão era a punição por minha desobediência. Se eu não servisse aos seus propósitos, eu seria descartada. Ela me olhava com uma pena fingida, como se estivesse fazendo um favor ao me avisar do meu próprio extermínio social. Naquele instante, eu entendi que, para ela, eu não era uma pessoa, mas uma peça em seu tabuleiro. Uma peça que ela estava pronta para sacrificar sem hesitar para proteger seu rei e seu castelo de cartas. Sem dizer uma única palavra, eu me levantei da mesa. Cada passo para fora daquela sala de jantar parecia pesar uma tonelada, como se eu estivesse caminhando no fundo do oceano, a pressão da traição esmagando meus pulmões. Eles não me seguiram, não se levantaram, não fizeram um único gesto para me impedir. O som da risada deles, recomeçando às minhas costas, primeiro contida e depois aberta, foi a trilha sonora da minha expulsão silenciosa. Foi a confirmação final de que minha presença, minha dor, meu amor, não significavam absolutamente nada. Eles já haviam me apagado de suas vidas muito antes de Ricardo proferir aquelas palavras. Eu era um fantasma na minha própria casa, e eles estavam apenas, finalmente, fechando a porta para que eu não pudesse mais assombrá-los com minhas memórias e meu afeto. Na solidão do meu carro, estacionado na rua escura, as lágrimas que eu segurei com tanta força finalmente vieram, quentes e amargas, traçando caminhos de rímel borrado em meu rosto. Por que eu permiti que chegassem a esse ponto? Por que o meu amor incondicional foi confundido com fraqueza e permissividade, tornando-se uma licença para que eles me desrespeitassem continuamente? Aquele desprezo era o resultado de anos de desvalorização sutil, de pequenas concessões que, somadas, haviam erodido completamente meu lugar naquela família. Eles não me viam mais como a matriarca, a rocha, mas como um obstáculo a ser removido. Mal sabiam eles que aquela humilhação não era um ponto final, mas o estopim. Aquela dor não me destruiria, ela me forjaria em algo novo, algo que eles nunca poderiam prever. Olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor, para a mulher de rosto manchado e olhos inchados, e vi não apenas a dor, mas uma centelha de fúria gelada nascendo das cinzas da minha tristeza. Eles me deram exatamente o que eu precisava. Um motivo para parar de jogar pelas regras deles. Regras que eu mesma havia escrito com amor e que eles haviam transformado em correntes. Se Ricardo queria que eu sumisse, eu atenderia ao seu pedido. Mas eu faria isso do meu jeito, nos meus termos. Eles me subestimaram, me consideraram fraca, ultrapassada, um peso morto. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a força que residia sob as camadas de uma mãe dedicada. Naquele momento, com o gosto salgado das lágrimas na boca, decidi que o jogo havia mudado. A mãe que eles conheciam acabara de morrer. A manhã seguinte não me trouxe o luto que eles talvez esperassem, mas uma clareza cortante, afiada como um bisturi. O choro da noite anterior havia lavado a dor e o choque, deixando para trás apenas uma determinação fria como o aço polido daquela mesa de jantar. Eu não era um peso morto. Eu era a fundação silenciosa sobre a qual eles haviam construído suas vidas ingratas e parasitárias, e estava prestes a lhes mostrar como era o mundo sem o meu suporte invisível.
A mulher que aceitava migalhas de respeito em sua própria casa havia morrido naquela estrada escura. Em seu lugar, nasceu uma estrategista que finalmente compreendeu que o amor, quando não correspondido, se torna uma arma apontada contra nós mesmos. Eu não iria mais me desculpar por existir, nem por proteger o que era meu por direito e por sacrifício. O jogo deles havia acabado, e o meu estava apenas começando. Meu primeiro destino não foi a casa de uma amiga ou um retiro para lamentar minha sorte. Fui direto ao centro antigo da cidade, a um prédio imponente de mármore que abrigava a agência bancária original da minha família. Era um lugar que Ricardo considerava arcaico, obsoleto, preferindo as agências modernas e impessoais dos bairros nobres. Lá, em um cofre particular que ninguém além de mim e de meu falecido marido sabia da existência, repousava o verdadeiro testamento do nosso legado. Enquanto o gerente me conduzia pela câmara fria e silenciosa, senti um calafrio que não era de medo, mas de poder adormecido. Cada passo ecoava como uma contagem regressiva. Otávio me entregou a chave daquele cofre uma semana antes de partir, com um olhar grave. Use isso apenas se eles se esquecerem de quem você é, Lourdes. Ele sabia. Ele sempre soube. Com as mãos firmes, abri a caixa de metal. Dentro, uma pasta de couro envelhecido, ainda com o cheiro fraco do perfume de Otávio. Ao abri-la, não foram apenas os documentos que me prenderam a atenção, mas uma carta escrita à mão, sua caligrafia forte e familiar preenchendo a página. Ele previa tudo. A ganância insaciável de Vanessa, a fraqueza de caráter do nosso filho, a forma como a ambição desmedida de um poderia envenenar a alma do outro. Ele não os culpava inteiramente. Ele se culpava por ter dado a Ricardo uma vida tão fácil que ele nunca aprendeu o valor do trabalho duro. A carta não era um lamento, mas um manual de instruções, um último ato de proteção. Ele não estava apenas me deixando bens materiais. Ele estava me deixando uma armadura, uma espada e um mapa para a batalha que ele sabia que eu teria que travar sozinha um dia. A revelação contida nos documentos era estarrecedora, um segredo guardado com uma genialidade silenciosa por mais de uma década. Otávio não havia deixado a empresa para Ricardo. Em seu testamento público, ele o nomeou diretor executivo, um cargo pomposo com um salário generoso, o suficiente para satisfazer seu ego e mantê-lo ocupado. No entanto, a verdadeira propriedade, o controle acionário absoluto, 90% das ações com direito a voto, estava em meu nome. Tudo fora transferido para um fundo fiduciário sigiloso, do qual eu era a única beneficiária e administradora, com plenos poderes para ativá-lo a qualquer momento, sob qualquer circunstância que eu julgasse necessária. Eu não era apenas uma viúva decorativa. Eu era a dona de tudo. A verdadeira matriarca do império que ajudei a construir. A arrogância de Ricardo e a displicência de Vanessa foram suas ruínas. Satisfeitos com o título, com o acesso irrestrito aos cofres da empresa e com a ilusão de poder, eles nunca se deram ao trabalho de ler os estatutos complexos da companhia ou os adendos do testamento de Otávio. Eles viram o que queriam ver, uma transferência de poder que nunca aconteceu de fato. Eu era a rainha silenciosa no tabuleiro, observando o peão e o bispo se moverem com uma presunção tola, acreditando que controlavam o jogo. A verdade é que eles eram apenas peças em um cenário que eu, e somente eu, poderia desmontar como um único movimento. Eles me chamaram de velha e ultrapassada, mas foram eles que se mostraram amadores, cegos pela própria ganância e por uma ignorância que agora seria seu cadafalso. Uma onda de amor e gratidão por meu marido me invadiu, tão intensa que me tirou o fôlego por um instante. Ele não me deixou desprotegida. Ele me deixou armada até os dentes. Ele não duvidou da minha capacidade, pelo contrário, ele confiou no meu julgamento, na minha força silenciosa e me deu a ferramenta final para garantir, não apenas meu futuro, mas minha dignidade. Ele sabia que a maior proteção não era o dinheiro em si, mas o poder de decisão. Ele me deu o controle, a chave mestra para o reino que construímos juntos. Aquela pasta de couro não continha apenas papéis. Continha a prova do respeito e da parceria que tivemos por 35 anos.
E eu honraria sua memória, protegendo nosso legado da podridão que havia se instalado em nossa própria casa. Com os documentos em segurança, meu próximo passo foi procurar o Dr. Guedes, o advogado da velha guarda da família, um homem de integridade inquestionável que Ricardo havia descartado como senil e obsoleto. Ao me ver entrar em seu escritório empoeirado, cheio de livros de direito e memórias, ele não pareceu surpreso. Seus olhos brilharam por trás dos óculos de aros grossos quando coloquei a pasta sobre sua mesa de mogno. Eu esperei por este dia, Dona Lourdes, ele disse com um sorriso contido. Seu marido era um homem brilhante. Ele sempre me disse que a rainha só move as peças quando o rei está verdadeiramente em perigo. Naquele momento, eu soube que tinha o aliado perfeito, alguém que conhecia os segredos da família e que tinha a lealdade onde ela realmente importava. Juntos, ao longo de horas, traçamos o plano. Não seria uma batalha judicial barulhenta e arrastada que daria a eles tempo para reagir ou para se fazerem de vítimas. Seria uma execução cirúrgica, silenciosa e implacável. O primeiro passo, ironicamente, seria atender ao pedido de Ricardo. Eu iria sumir. Mas não como uma mãe magoada que foge para lamber as feridas. Eu desapareceria do radar deles para criar um vácuo de poder e de recursos. Eu precisava deixá-los sentir na pele o que significava a minha ausência, não apenas a emocional, mas principalmente a financeira e estrutural. Eles queriam que eu me tornasse um fantasma? Pois bem, eu me tornaria um que assombraria suas contas bancárias e sua paz de espírito até o colapso final. Enquanto o Dr. Guedes preparava as notificações legais e a convocação de uma assembleia extraordinária de acionistas, eu fiz minhas próprias movimentações. A primeira ligação foi para o gerente do banco, um homem leal a Otávio, que imediatamente seguiu minhas ordens. Congelei todas as linhas de crédito corporativas que Ricardo usava para financiar os caprichos de Vanessa. Cancelei os cartões de crédito adicionais e transferi a maior parte dos fundos líquidos da empresa para uma conta de investimento sob meu controle exclusivo. Por fim, troquei meu número de telefone e desativei todas as redes sociais. Eu me tornei digitalmente invisível, uma fortaleza impenetrável. Cada ação era um tijolo sendo removido da base da vida luxuosa que eles construíram sobre a minha dedicação. Eu não fugi, eu me reposicionei. Aluguei um apartamento discreto e elegante do outro lado da cidade, com uma vista panorâmica que me lembrava que o mundo era muito maior do que aquela casa cheia de memórias amargas. Aquele lugar se tornou meu quartel-general, meu centro de comando. De lá, com um novo notebook e uma calma que eu não sentia há anos, eu observava, em silêncio, o caos que eu havia meticulosamente semeado começar a se instalar. Eu não sentia culpa, apenas uma sensação de equilíbrio sendo restaurado. Eles haviam me empurrado para a beira do abismo, sem perceber que, ao fazer isso, me deram a visão perfeita do campo de batalha e de todas as suas vulnerabilidades. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Os primeiros dias foram de um silêncio presunçoso da parte deles. Imagino que tenham celebrado minha ausência, brindando a liberdade recém-conquistada de fazer o que bem entendessem com o patrimônio da família. Mas a euforia durou pouco. A primeira chamada que recebi no meu novo número foi do joalheiro de Vanessa, informando que a compra de um colar de diamantes havia sido recusada. Depois, o gerente do condomínio de luxo onde moravam, reclamando do cheque da taxa mensal que havia voltado sem fundos. Aos poucos, a realidade começou a bater à porta deles, fria e implacável. O castelo de cartas que eles chamavam de vida estava começando a desmoronar e eles não tinham a menor ideia de onde vinha o vento. Em meio à organização dos documentos para a Assembleia, encontrei algo que nem Otávio poderia prever. Uma prova que tornaria minha vitória não apenas legal, mas moralmente indiscutível. Eram extratos bancários de uma conta offshore em nome de Vanessa, para a qual Ricardo vinha desviando pequenas quantias da empresa há quase 3 anos, totalizando uma fortuna considerável. Não era para um investimento, como a tal galeria de arte, mas para uma fuga. Havia também e-mails trocados entre eles, planejando me internar em uma clínica de repouso de luxo assim que conseguissem a hipoteca da casa, usando a desculpa de que minha mente estava falhando. Eles não queriam apenas meu dinheiro.
Eles queriam me apagar por completo, me enterrar viva. Aquela foi a descoberta que selou seus destinos. As ligações para o meu antigo número, agora mudo, se tornaram frenéticas. Eu as via registradas no portal da operadora. Dezenas de chamadas perdidas por dia. As mensagens de texto, que eu também conseguia acessar, eram um espetáculo à parte. Elas evoluíram da irritação inicial, com frases como "Mãe, onde você se meteu?" Isso não tem graça, para um desespero crescente e patético. "Pelo amor de Deus, mãe, atenda. Temos um problema sério na empresa. Eles não estavam preocupados comigo, mas com o colapso do seu estilo de vida." Eu lia cada uma daquelas súplicas com uma calma cirúrgica, sem sentir um pingo de pena. Eles estavam apenas colhendo os frutos venenosos que plantaram com tanto esmero e dedicação ao longo dos anos. Eles achavam que estavam procurando por uma idosa frágil, confusa e emocionalmente dependente. A mulher que eles mesmos criaram e da qual se aproveitaram por tanto tempo. Mal sabiam eles que a pessoa que procuravam não existia mais. Em seu lugar, estava a presidente do conselho de administração, a acionista majoritária, uma mulher que redescobriu sua força nas cinzas da maior humilhação de sua vida. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis, e essa seria a causa de sua queda definitiva. Enquanto eles se debatiam em pânico, eu revisava os últimos detalhes do meu plano, cada linha do discurso que eu faria, cada documento que eu apresentaria. A vingança, afinal, é um prato que se serve frio, mas o meu seria servido em uma bandeja de gelo. O ato final do meu planejamento secreto foi a convocação oficial. O Dr. Guedes enviou a notificação para uma assembleia extraordinária na sede da empresa, com uma pauta deliberadamente vaga. Deliberar sobre a gestão e o futuro da companhia na ausência de membros do conselho. A isca estava lançada. Ricardo e Vanessa, desesperados por respostas e acreditando que poderiam finalmente consolidar seu poder na minha ausência, confirmaram presença imediatamente. Eles entrariam naquela sala de reuniões como reis depostos, sem saber que estavam caminhando diretamente para sua execução pública. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças arrogantes. O palco para a revelação estava montado. O dia da Assembleia Extraordinária chegou com um céu cinzento que parecia espelhar a tempestade que eu estava prestes a invocar. Eu cheguei à sede da empresa 1 hora antes, não por ansiedade, mas por um desejo de me reconectar com o espaço, de sentir o peso da cadeira de presidência que meu marido ocupou e que, por direito, sempre foi minha. A sala de reuniões, com sua longa mesa de mogno polido e janelas panorâmicas que davam para a cidade pulsante, era um campo de batalha silencioso. Eu me sentei na cabeceira, o lugar que eles nunca me viram ocupar, e esperei. Não havia tremor em minhas mãos, nenhum nó em minha garganta. Havia apenas uma calma gélida, a serenidade de quem sabe que o checkmate é inevitável e está prestes a ser anunciado com uma clareza brutal, encerrando o jogo de uma vez por todas. Eles entraram na sala pontualmente, exalando uma aura de impaciência e autoridade artificial. Ricardo usava um de seus ternos caros, o rosto fechado numa máscara de irritação, enquanto Vanessa deslizava ao seu lado, elegante e predatória, com um sorriso condescendente para o Dr. Guedes, que já estava posicionado à minha direita. Então, eles me viram. O passo de Ricardo vacilou. A arrogância em seu rosto se desfez como gesso sob a chuva, sendo substituída por um choque puro e absoluto. Vanessa congelou, seus olhos se arregalando por uma fração de segundo antes que sua máscara de compostura voltasse ao lugar, embora visivelmente rachada nas bordas. O silêncio que caiu sobre a sala era denso, pesado, o oposto exato daquele silêncio humilhante na mesa de jantar. Este era um silêncio de poder. E o poder, pela primeira vez, era inteiramente meu. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz um fiapo da autoridade que ele tentava projetar. "Mãe? O que você está fazendo aqui? Onde você esteve? Nós estávamos morrendo de preocupação." A mentira era tão descarada, tão ofensiva em sua falsidade, que quase me fez sorrir. A preocupação deles não era com a minha vida, mas com o seu estilo de vida. Eles não me procuraram por amor, mas porque a fonte havia secado,
e eles estavam desesperados para reabrir a torneira. Aquela atuação patética de filho devotado era o último insulto, a confirmação final de que eu estava fazendo exatamente o que precisava ser feito, sem um pingo de hesitação ou remorso. Eles não sentiam minha falta, sentiam falta do que eu lhes proporcionava, e a diferença era um abismo intransponível. Minha voz, quando finalmente falei, soou estranha aos meus próprios ouvidos, desprovida da suavidade materna que eles estavam acostumados a manipular. Era firme, cortante e ressoava com uma autoridade que eles nunca souberam que eu possuía. Preocupados com o meu bem-estar, Ricardo, ou com o fato de que suas fontes de dinheiro secaram subitamente. Não precisa mais fingir. Sente-se. Vocês dois, temos assuntos a tratar. Apontei para as cadeiras do outro lado da longa mesa, colocando uma distância física e simbólica entre nós. Eles obedeceram mecanicamente, como autômatos cujos circuitos haviam entrado em curto. A dinâmica de poder naquela sala havia se invertido de forma tão abrupta e completa que eles mal conseguiam processar a nova realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Vanessa, recuperando-se mais rápido do que meu filho, tentou sua tática habitual de manipulação emocional, a voz macia como veludo envenenado. Lourdes, querida, que bom que você está bem. Estamos tão aliviados, mas este não é o lugar para isso. Vamos para casa, podemos conversar com calma, resolver qualquer mal-entendido. Este ambiente é tão impessoal. Ela estendeu a mão sobre a mesa como se fosse me tocar, um gesto calculado para me diminuir, para me trazer de volta ao papel de matriarca dócil que cede para manter a paz. Mas a mulher que ela tentava alcançar não estava mais ali. Eu a havia enterrado naquela noite fria, no banco do meu carro, junto com minhas lágrimas e minhas ilusões sobre a família que pensei ter construído. Recuei sutilmente, o suficiente para que seu gesto ficasse suspenso no ar, patético e rejeitado. Não vamos a lugar nenhum, Vanessa, e este ambiente é perfeitamente adequado, já que nossa conversa de hoje é estritamente profissional. Minhas palavras foram como pedras de gelo. Com um movimento deliberado, empurrei 2 cópias encadernadas dos estatutos da empresa pela mesa polida, que deslizaram até pararem perfeitamente diante deles. Aconselho que leiam o artigo 5º, seção 2. Aparentemente, é uma leitura que vocês negligenciaram nos últimos 5 anos, ocupados demais em gastar o dinheiro que não lhes pertencia. O Dr. Guedes pigarreou ao meu lado, um sinal sutil de que o espetáculo estava prestes a começar, e a cortina final da farsa deles estava para cair. Ricardo pegou o documento com as mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as linhas com uma velocidade desesperada. Sua expressão mudou da confusão para a incredulidade, e então para um pânico crescente que empalideceu seu rosto. Ele folheava as páginas como se esperasse encontrar uma explicação diferente, uma brecha, qualquer coisa que refutasse a verdade que começava a se solidificar em sua mente. Ele olhou para mim, os olhos suplicantes, como se esperasse que eu dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, uma lição dura, mas temporária. Ele ainda não entendia. Ele ainda me via como sua mãe, a fonte de conforto e perdão. Ele estava prestes a aprender, da maneira mais dura possível, que eu agora era sua juíza, e o veredito já havia sido decidido há muito tempo. Para que não restasse nenhuma dúvida, fiz um sinal para o Dr. Guedes. Com um prazer contido e profissional, ele se ajustou na cadeira e, com sua voz grave e imponente de advogado, começou a ler a cláusula em voz alta. A cláusula que nomeava Lourdes Siqueira como única beneficiária e administradora do fundo fiduciário que detinha o controle acionário de 90% da Siqueira Empreendimentos. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de suas ambições. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela voz do advogado, que narrava, em termos legais e irrefutáveis, a totalidade do meu poder e a insignificância do cargo que meu filho ocupava. A verdade, nua e crua, estava finalmente sendo exposta sob as luzes frias daquela sala de reuniões. Isso não pode ser, ele gaguejou, o documento caindo de suas mãos sobre a mesa. É um erro. O papai, ele me deixou no comando. Ele confiava em mim.
A negação era a última defesa frágil de um homem que construiu sua identidade sobre uma mentira. Ele apelou para a memória de seu pai, a mesma memória que ele e sua esposa desonravam diariamente com sua ganância e desrespeito. A ironia era tão amarga que eu podia senti-la na boca. Ele invocava a confiança de um homem que, do túmulo, havia arquitetado aquele exato momento para se proteger da fraqueza do próprio filho. Otávio não confiava nele com o legado, confiava em mim para protegê-lo dele. Seu pai lhe deixou um emprego, Ricardo, um cargo de fachada com um salário generoso para manter seu ego inflado e suas mãos ocupadas, eu disse, e cada palavra era uma lâmina afiada. Ele me deixou o poder. Ele me deixou o controle. Ele conhecia sua natureza influenciável e sabia que sua esposa era uma oportunista calculista. Ele não confiou em você, ele confiou em mim para proteger o legado dele e de vocês dois. Olhei diretamente para Vanessa, que me fuzilava com os olhos, seu veneno agora impotente. E ele estava certo em fazer isso. A prova não está apenas nestes estatutos, mas nos extratos bancários da conta offshore que vocês abriram para desviar fundos da empresa. A menção da conta fez Vanessa perder toda a cor, um golpe direto e inesperado que a deixou sem fôlego. O golpe seguinte foi financeiro, rápido e brutal, entregue com a impessoalidade de um comunicado corporativo. A partir desta reunião, você está sumariamente destituído do cargo de diretor executivo. Seu contrato de trabalho está rescindido por justa causa, com base em má gestão, apropriação indébita e fraude comprovada. Os documentos que comprovam o desvio de fundos serão entregues ao nosso departamento jurídico para as devidas providências legais. O Dr. Guedes colocou uma nova pasta sobre a mesa, esta contendo as provas irrefutáveis de seus crimes. A ameaça de um processo criminal pairou no ar, adicionando uma nova camada de terror ao desmoronamento de seu mundo. Eles não estavam apenas perdendo o luxo, estavam encarando a possibilidade real de perderem a liberdade. Continuei, sem lhes dar tempo para respirar ou formular uma defesa. Seus cartões de crédito corporativos já foram cancelados. Todas as linhas de crédito associadas a vocês foram congeladas. O carro de luxo que está na sua garagem, um bem da empresa, será recolhido por uma equipe de recuperação amanhã pela manhã. Sugiro que retirem seus pertences pessoais dele ainda hoje. Cada item que eu listava era um pilar de seu status sendo demolido publicamente. Eu estava desmantelando, peça por peça, a vida extravagante que eles construíram sobre a fundação do meu sacrifício e da memória do meu marido, deixando apenas os escombros de sua própria arrogância e deslealdade. A humilhação que eles me fizeram sentir na mesa de jantar era uma brisa suave comparada ao furacão que eu estava liberando sobre eles. E o golpe de misericórdia, o que finalmente os quebraria. O apartamento em que vocês moram também é propriedade da empresa. Vocês receberão uma notificação formal de despejo e terão exatamente 30 dias para desocupar o imóvel. Após esse prazo, as fechaduras serão trocadas e qualquer item deixado para trás será descartado. Olhei para o rosto de Vanessa, a mulher que sonhava com galerias de arte e status social, e vi o pânico absoluto de se tornar uma sem-teto. A rainha estava sendo expulsa de seu castelo, não por um exército inimigo, mas pela velha matriarca que ela considerava uma peça descartável em seu jogo de xadrez. O jogo, no entanto, sempre fora meu, e ela era apenas um peão prestes a ser varrido do tabuleiro. Ricardo me olhava, os olhos arregalados de puro terror e incompreensão, como uma criança que não entende por que está sendo punida. Vanessa estava pálida, sem palavras pela primeira vez na vida, a mente calculista girando em busca de uma saída que não existia. Eu me inclinei para a frente, fixando meu olhar no do meu filho, o menino que eu amei mais do que a mim mesma, e proferi as palavras finais que selariam seus destinos. Você me disse para sumir, Ricardo, que eu era um peso e que seria melhor para todos se eu desaparecesse. Pois bem, seu desejo foi atendido. A mãe boba, o peso, a velha inútil que você podia humilhar e manipular, desapareceu para sempre. Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida, e bem-vindos à minha empresa. O silêncio que se seguiu foi profundo, um vácuo onde antes havia arrogância e poder. Ricardo desabou na cadeira,
o corpo curvado como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Vanessa tremia, não de medo, mas de uma raiva impotente, sua máscara de superioridade finalmente estilhaçada em 1000 pedaços, revelando o nada que havia por baixo. Eles não disseram mais nada. Não havia nada a ser dito. Eu havia retomado meu nome, meu legado e minha dignidade. Fiz um gesto para os seguranças que esperavam discretamente do lado de fora da porta. A humilhação deles estava completa, não com gritos ou lágrimas, mas com a execução fria e silenciosa da justiça que eles mesmos haviam provocado. Os seguranças, com uma discrição profissional que beirava a indiferença, os acompanharam para fora da sala de reuniões. Eu não os observei ir embora. Mantive meu olhar fixo na paisagem urbana que se estendia além da janela. Um panorama de possibilidades que agora se abria para mim. O som da porta se fechando foi o ponto final mais satisfatório que eu poderia ter escrito para aquele capítulo sombrio da minha vida. Não senti um arrepio de alegria vingativa, nem o calor da vitória. O que senti foi a calma profunda e inabalável da ordem sendo restaurada, a sensação de um peso imenso, não o que eles diziam que eu era, mas o peso da dor e da humilhação, sendo finalmente retirado dos meus ombros. Ricardo e Vanessa não foram apenas derrotados. Eles foram apagados da equação, tornados irrelevantes pela mesma mão que um dia os alimentou. A justiça, eu compreendi naquele instante, não era um ato de paixão, mas de clareza absoluta. Mais tarde, naquele mesmo dia, meu novo telefone vibrou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi, mas permaneci em silêncio. A voz de Ricardo, quebrada e quase irreconhecível, soou do outro lado, um eco patético de sua antiga arrogância. Mãe, por favor, me perdoe. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava estressado, Vanessa me pressionou. Eu te amo, mãe. As desculpas esfarrapadas e as tentativas de transferir a culpa eram previsíveis. A palavra mãe, que antes aquecia meu coração, agora soava oca, uma ferramenta que ele tentava usar para reabrir uma porta que eu havia trancado e soldado. Eu ouvi seu monólogo desesperado até o fim, sem pronunciar uma única sílaba. Quando ele finalmente parou, esperando uma resposta, uma migalha de compaixão, eu simplesmente desliguei. A mãe que ele chamava havia de fato desaparecido, e ela não voltaria nunca mais. O meu silêncio foi a resposta mais definitiva que eu poderia lhe dar. Vanessa, previsivelmente, tentou uma abordagem diferente. Alguns dias depois, o Dr. Guedes me informou que havia recebido uma notificação de um advogado, ameaçando um processo por coação e abuso de poder. A audácia dela era quase admirável em sua estupidez. O Dr. Guedes respondeu com uma única carta, anexando as provas irrefutáveis do desvio de fundos para a conta offshore e uma contra-ameaça de processo criminal por fraude e estelionato, cujas penas seriam muito mais severas do que qualquer disputa civil que ela pudesse inventar. O silêncio que se seguiu da parte deles foi total. Eles compreenderam, finalmente, que não estavam lidando com uma matriarca sentimental, mas com uma força institucional que eles mesmos me obrigaram a encarnar. Eles haviam esgotado toda a minha boa vontade, e agora restava apenas a letra fria e implacável da lei, uma linguagem que eles, em sua ganância, entendiam perfeitamente. Assumi a presidência da empresa não como uma herdeira, mas como a cofundadora que eu sempre fui. As primeiras semanas foram de uma imersão total. Percorri cada departamento, conversei com os funcionários mais antigos, aqueles que se lembravam de mim e de Otávio nos tempos difíceis, e senti um respeito genuíno que há muito não experimentava. Eles estavam aliviados. A gestão de Ricardo, descobri, era um desastre de vaidade e incompetência, marcada por decisões impulsivas para financiar os caprichos de Vanessa e projetos de prestígio que sangravam os cofres da companhia. Minha intervenção não fora apenas um ato de justiça pessoal, fora um resgate empresarial. Eu não estava apenas retomando o que era meu por direito, estava salvando o legado de uma vida inteira de trabalho da ruína iminente, causada pela ingratidão e pela negligência. Uma das minhas primeiras decisões executivas foi colocar à venda a casa da família,
aquele palco de tantas memórias felizes que eles haviam profanado com sua crueldade. O corretor me perguntou se eu não gostaria de guardar algo, alguma lembrança. Eu respondi que as melhores lembranças eu carregava comigo, e as piores eu fazia questão de deixar para trás. A venda foi rápida. Ver a placa de vendido na frente daquele portão não me trouxe tristeza, mas uma sensação de liberdade avassaladora. Era como fechar um livro pesado, cuja história eu já conhecia de cor, e finalmente ter as mãos livres para começar a escrever um novo, com páginas em branco e um enredo que seria ditado exclusivamente por mim, pela mulher que redescobriu seu próprio valor nas cinzas da desconsideração. Com os recursos da venda da casa e uma parte dos lucros que a empresa voltou a gerar sob minha gestão, criei algo que deu um novo significado à minha dor. Fundei o Instituto Lourdes Siqueira, uma organização dedicada a fornecer apoio jurídico, psicológico e financeiro para mulheres da terceira idade que enfrentam abuso patrimonial e emocional por parte de suas próprias famílias. Transformei o veneno que me deram em antídoto para outras. Cada mulher que ajudamos a se reerguer, a retomar o controle de sua vida e de sua dignidade, é uma vitória que ecoa muito além da minha própria história. Eles tentaram me definir como um peso inútil, mas, sem saber, me deram a força para me tornar um pilar para tantas outras que, como eu, foram subestimadas e silenciadas. Hoje, minha vida é plena e serena. Eu viajo, administro meu império com a sabedoria que a idade e a experiência me deram, e dedico meu tempo à fundação. Redescobri amizades antigas que havia negligenciado e construí novas, baseadas em respeito mútuo e admiração, não em dependência ou obrigação. Aprendi a lição mais dura de todas. O amor incondicional, sem a contrapartida do respeito, se torna uma licença para o abuso. O perdão é uma dádiva que se oferece a quem merece, não uma obrigação imposta a quem foi ferido. Eu não os perdoei, eu simplesmente os tornei insignificantes, e essa foi a minha verdadeira libertação. Eles não ocupam mais espaço em minha mente ou em meu coração. O aluguel ficou caro demais para inquilinos tão ruins. Quanto a Ricardo e Vanessa, as notícias que chegam até mim são esparsas, fragmentos trazidos por conhecidos distantes. Soube que moram em um pequeno apartamento alugado nos subúrbios, que Ricardo luta para se manter em empregos de nível gerencial mediano, sua reputação manchada para sempre no nosso círculo empresarial. Vanessa, sem o glamour e o dinheiro para sustentar seu status, tornou-se uma sombra do que era. Não sinto prazer em sua queda, apenas a constatação fria de que a gravidade existe para todos. Eles não foram punidos por mim. Foram punidos pela realidade, forçados a viver uma vida construída sobre seus próprios méritos ou a falta deles. Eles tiveram tudo e jogaram fora, trocando um legado por um prato de lentilhas envenenado pela própria ganância. A paz que eu sinto agora não é a ausência de conflito, mas a presença de mim mesma. A mulher que eles tentaram apagar renasceu mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais livre. A matriarca que eles desprezaram não precisava de um trono familiar para reinar. Ela só precisava se lembrar de que a coroa sempre esteve em sua cabeça, mesmo quando tentaram convencê-la de que ela não passava de um fardo. Eles me pediram para sumir, e ao fazer isso, me deram de presente o mundo inteiro, um mundo onde minha voz, minha vontade e meu valor são inquestionáveis. Eles me ensinaram que, às vezes, o maior ato de amor que podemos oferecer a nós mesmos é simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. A mulher que eles chamaram de peso aprendeu a voar, não para fugir, mas para alcançar alturas que eles, presos ao chão por sua própria mesquinhez, jamais poderiam imaginar. Minha história não é sobre vingança, é sobre a restauração da dignidade. É a prova de que nunca é tarde demais para reescrever o final e reivindicar o poder que sempre foi nosso por direito. A justiça não é apenas ver os culpados caírem, é principalmente ver a vítima se reerguer, mais forte e mais inteira do que nunca. Eles queriam que eu desaparecesse, e eu atendi ao pedido deles. Eu desapareci da vida medíocre que eles planejaram para mim e apareci na vida extraordinária que eu mesma construí. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe.